Sexta-feira, 30 de julho. Parece filme de terror, mas é vida real. A história que eu vou te contar na abertura do Balanço Geral de hoje é literalmente de arrepiar. Essa aqui que tá no telão é a professora Carmen, 62 anos. Uma professora que desapareceu misteriosamente em 2013, 8 anos atrás. A polícia procurou, a família procurou, os alunos que ao longo da vida estudaram com ela fizeram questão de ajudar. Todos gostavam dessa professora. Só que de repente, do nada, ela some. 8 longos anos se passam. E uma família que morava num apartamento decide ir para uma casa, decide ter mais espaço, um quintal para as crianças brincarem. Só que o que era sonho, logo se transforma em pesadelo. No quintal dessa casa, uma casa onde a professora Carmen morou 8 anos atrás. O corpo dela foi encontrado enterrado. A polícia investiga essa história. A polícia tenta entender quem teria matado e enterrado esta professora ali. A polícia tenta entender detalhes de uma trama macabra. O carro da professora, desde então, permaneceu no pátio da polícia, mas nele existiam poucas, praticamente nenhuma informação que pudesse elucidar essa história. A família chorou por 8 longos anos sem sequer poder enterrar esta professora. E tudo isso que aconteceu, nós vamos contar a partir de agora numa reportagem especial. O repórter Nader Khalil da RIC Record TV foi atrás dessa história. Foi atrás desta grande história. Eu repito, parece filme de terror, mas é vida real. Um misterioso desaparecimento. A alçada encontrada 8 anos depois. Quem seria capaz de fazer algo com uma pessoa já idosa, 62 anos, e esconder o corpo da própria casa? Eu acho que uma pessoa muito próxima a ela, né? E uma cidade em busca de respostas. Onde está a professora aposentada que amava os animais? Como é que ninguém descobriu uma coisa dessa, né? Desde 2013, parado. E agora que foram descobrir isso, uma coisa muito triste, né? Para contar essa história, pegamos a estrada com destino a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Era nesta área nobre onde se escondia o segredo agora revelado. Uma aposentada desaparecida desde 2013, na verdade foi morta e enterrada no quintal da casa onde morava. No dia 9 de agosto de 2013, Carmen Morales, de 62 anos, desaparece, sem deixar pistas. A mulher, que vivia aqui em Ubatuba sozinha e cercada apenas por gatos, não deixou nenhum bilhete de despedida, não avisou parentes que iria viajar, simplesmente sumiu, deixando para trás muitas perguntas sem respostas. E um mistério que até hoje desafia a polícia. A gente espera que haja justiça, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente espera que a justiça seja feita, que as polícias achem a pessoa encontrar, que fez essa dó, né? Porque isso é uma sacanagem, tirar a vida de um ser humano, né? Foi uma vizinha e amiga que percebeu o sumiço de Carmen e chamou a polícia. No boletim de ocorrência registrado na época, ela contou ter estranhado a ausência da amiga na casa, que estava com as janelas e portas abertas e sem o carro na garagem. Ao entrar na residência, percebeu que faltavam objetos e pertences pessoais de Carmen. 2 dias antes, o veículo da professora havia sido localizado em um outro bairro. O carro prata da aposentada foi encontrado pelos policiais, batido nesse poste que fica aqui no bairro Pedreira Baixa, em Ubatuba, a cerca de 5 quilômetros de onde ela morava. Naquele momento, os policiais checaram a placa do veículo e confirmaram de quem era o carro.
foram até a casa dela e não a encontraram. O veículo então foi recolhido e uma investigação foi feita para saber o que teria acontecido e onde estaria a dona desse carro. E principalmente, quem estava dirigindo. E foi aí que um fato aconteceu e que chamou a atenção. Dentro do carro foi encontrado um bilhete, supostamente escrito por Carmen, em que ela dizia que estaria indo embora. Só que o bilhete, segundo os vizinhos, não foi escrito por ela. A letra dele era uma letra muito boa, uma professora da aluna tem letra boa, né? Seu Gabriel é um morador antigo. Conhecia a dona Carmen, eram vizinhos. Ele se lembra bem daquele dia. Um desconhecido saiu com o carro dela da garagem e foi embora. Ele parecia não saber dirigir. Vocês viram que quem saiu com o carro era um homem? Sim, a gente viu que não era ela. Dentro do veículo ficaram para trás utensílios, ferramentas e joias. Um homem desconhecido estaria no carro. Após bater, fugiu retirando de dentro uma bicicleta, um violão e outros pertences. 8 anos se passaram e nenhuma pista do paradeiro de Carmen Morales foi encontrada. A casa onde ela morava ficou fechada, até que um dos irmãos assumiu o imóvel. Mas o mistério em torno do sumiço assustava, até que uma imobiliária, enfim, conseguiu convencer uma família que buscava um novo lar. Em agosto de 2018, exatamente 5 anos após o desaparecimento de Carmen, os novos moradores, um casal com 2 filhos, se mudaram aqui para a casa que fica no bairro Itaguá. Antes eles já tinham ouvido falar das histórias da antiga moradora e que havia desaparecido. Souberam que ela estava sumida desde 2013, que a polícia investigou, mas não tinha esclarecido o caso. Nos primeiros meses, os filhos faziam piadas, dizendo que a dona do imóvel estava enterrada aqui no local. Mal sabiam eles que aquela brincadeira se tornaria verdade 8 anos depois do início de todo esse mistério. A verdade só veio à tona porque a família resolveu fazer algumas modificações na área externa da casa. Bem aqui nesse jardim cercado de pedras e algumas plantas, estava o corpo da professora. A suposta ossada foi encontrada quando, ao mexer na terra para colocar grama no local, o pai, que estava com um dos filhos, percebeu que ali havia um tecido enterrado. Eles então tentaram cavar para puxar. E quanto mais mexia, mais pesado ficava. Foi aí que perceberam que aquela ponta de pano, na verdade, era um edredom que envolvia os restos mortais. A descoberta apavorou a família e levou à reabertura da investigação do desaparecimento da professora de inglês aposentada. A confirmação da identidade veio com a prótese encontrada. Foi de uma cirurgia na coluna. Em seguida, um exame da arcada dentária pôs fim a parte desse mistério. E o início de outro. Quem matou e enterrou Carmen Morales? Eu acho que uma pessoa muito próxima a ela, né? Para querer ocultar o corpo, só pode ser uma pessoa próxima com receio de ser descoberta. Porque um bandido comum largaria o corpo e iria embora e tentaria fugir. E eu teria roubado alguma coisa, não sei se roubaram alguma coisa ou não, mas com certeza quiseram ocultar o corpo por algum motivo de ser conhecido ou próximo da vítima, né? Na época, parentes, vizinhos e amigos prestaram depoimentos. Carmen era simpática e querida por todos. Nas redes sociais, a idosa compartilhava fotos. Estava feliz. Quem era a dona Carmen? Gente boa, muito gente boa. Uma boa vizinha, realmente. Como é que ela era com todos vocês aqui? Muito boa, realmente muito gente boa. Nunca deu problema para ninguém. Naquela época éramos poucos moradores aqui, mas a gente se dava muito bem. Ela tinha inimigos? Não, realmente não. Assim que subiu, uma enxurrada de perguntas invadiu o perfil dela com questionamentos, dúvidas, preocupação e mensagens de carinho. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Afinal, quem teria motivos para matar e ocultar o corpo de Carmen Morales? De cometer um crime tão bárbaro? Uma mulher que aparentemente não tinha inimigos. Desde a infância, Carmen Morales estudou em boas escolas, se tornou professora de inglês e bailarina. Gostava de música e dança. Da mãe
Uma italiana nata, ela herdou outras duas paixões: a leitura e artes. Na adolescência, estudava e trabalhava na capital, como tradutora. Mas tinha um sonho: se mudar para perto do mar. E por isso foi morar em Ubatuba. Solteira, sem filhos, distante da família, encontrava companhia em um amor incondicional que ela tinha pelos gatos. Só que com o sumiço de Carmen, eles também foram embora, deixando para trás uma das suas últimas paixões: as orquídeas. Os parentes puderam, enfim, se despedir da idosa que teve os restos mortais cremados. Já a casa, bem, Carmen recebeu de herança do pai e os inquilinos que moram lá fizeram questão de plantar lírios, onde ela havia sido enterrada. O inquérito policial, que havia sido arquivado pela Justiça, agora foi reaberto com a descoberta da alçada. Novas diligências serão feitas. Dessa vez, as buscas são por pistas que levem ao assassino da professora. É óbvio que a tarefa da polícia não é fácil, né? Esclarecer essa história 8 anos depois. Mas a nossa equipe vai seguir de olho. 12:03, o balanço desta sexta-feira.